Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, começando o programa 19 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV, no canal do YouTube. E hoje vamos estudar o capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, o capítulo 4 da segunda parte, intitulado por Allan Kardec, Teoria das Manifestações Físicas. Neste capítulo, Kardec vai fazer uma apreciação geral de como ocorrem os fenômenos de manifestações físicas. Em capítulos posteriores, ele vai detalhar cada um dos tipos evidenciados, movimento de mesas, ruídos, aparições. Nesse capítulo, ele apresenta, portanto, a tese geral dos espíritos sobre como esses fenômenos ocorriam. Kardec inicia o capítulo no item 72 de O Livro dos Médiuns, dizendo: demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazerem que se movam as mesas e outros corpos inertes. Kardec, em capítulos anteriores de O Livro dos Médiuns, tratava do fenômeno das mesas girantes. Descrito o fenômeno, agora ele queria saber como os espíritos realmente procediam para fazer movimentar a mesa, levantar um objeto. E Kardec, então, vai discorrendo, dizendo que uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa. Os espíritos mostraram que as ideias originais, as ideias que se tinham, eram totalmente diversas do que na realidade acontecia. Essa observação de Allan Kardec é muito curiosa. Ele diz que uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos. Ele vai explicar que ideia é essa mais adiante. Imaginava-se que, como o perispírito era matéria, ou uma expressão utilizada semimaterial, os espíritos utilizavam a própria mão para levantar os objetos, uma vez que o perispírito seria esse elemento intermediário, né? Esse estado de matéria intermediário da ação do espírito sobre a matéria. O perispírito é que permite a ação do espírito sobre a matéria. Então, era o próprio espírito que levantava. Ele vai dizer isso e faz uma observação, que o que os espíritos responderam a ele, que foi uma teoria completamente diferente dessa opinião, levou à surpresa e vai mostrar que não havia uma ideia preconcebida. Kardec destaca bastante isso, que em todo o trabalho que ele teve com os espíritos, ele não tinha ideias preconcebidas, ele não estabelecia hipóteses, ele observava o fenômeno e tirava as conclusões. E é isso que os espíritos vão mostrar para ele, como realmente acontecia. Considerando, obviamente, como ele mesmo menciona, que a existência dos espíritos, concebida pelo raciocínio e pelos fatos, já estava, né, por ele, nesse ponto do estudo, pacificado. E realmente, é o raciocínio e a observação das ocorrências, dos fatos mediúnicos,
que dão ao indivíduo a certeza, ou seja, é a lógica. Assim como ele comenta em capítulos anteriores, embora alguns digam que os espíritos não existam e não podem atuar sobre a matéria, as mesmas pessoas que dizem isso são incapazes de provar que eles não existem e que não podem atuar sobre a matéria. E, através de sua pesquisa, Kardec culminou verificando, né, chegando à conclusão totalmente contrária da ação dos espíritos sobre a matéria, da sobrevivência à morte. No item 73, ele fala, Kardec menciona que, desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, porque essa foi a grande enquete, né? Quem estava movendo as mesas? Não se via nada, então chegaram à conclusão de que eram espíritos e que eram as almas dos homens que viveram na Terra. E também, Kardec continua dizendo, concebidas as propriedades semimateriais do perispírito. O codificador vai usar muitas vezes a palavra semimaterial para se referir a esse estado de matéria que forma o perispírito. Não é que é semimaterial, não é que o perispírito é formado por uma semimatéria. É matéria. Mas como não tem um nome para esse estado de matéria, ele vai utilizar a palavra semimaterial ou matéria quintessenciada, não é, de uma quintessência, ou seja, uma mais purificada, porque não há ponto de comparação. Os próprios espíritos não deram também uma terminologia desse estado de matéria por falta de possibilidade de palavras que identifiquem esse estado de matéria. Então, uma vez que se torna conhecida a natureza dos espíritos, a propriedade semimaterial do perispírito, a ação mecânica que o perispírito pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição foram vistas mãos fluídicas, e mesmo tangíveis, mesmo mãos que poderiam ser tocadas, julgou-se, em função desses fenômenos, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa movimentasse, e que a força do braço deles é que erguia a mesa no espaço. Então, essa foi a ideia original que Kardec teve. Ou seja, como se observava a materialização de um espírito todo, às vezes materializavam-se apenas mãos. Não é? Imaginava-se que eram essas mãos materializadas que levantavam o objeto. Mas não era isso que acontecia. E Kardec vai indagar os espíritos exatamente sobre a ocorrência do fenômeno, porque se o espírito fosse realmente capaz de, através do seu perispírito, materializar uma mão e levantar a mesa, mover um objeto, escrever num papel, qual era, indaga Allan Kardec, ou qual seria o papel do médium nesse processo? Por que a necessidade do médium? Exatamente porque se observava que a mesa movimentava-se, às vezes, em sentido contrário do movimento das mãos do médium. E muitas vezes essa mesa movimentava sem mesmo que o médium a tocasse. A mesa movimentava-se voluntariamente. O médium ficava distante, não era necessário o toque. Daí a ideia de que eram os próprios músculos, né, materializados dos espíritos, as mãos dos espíritos, mas ficou a pergunta, a indagação para Kardec, por que a necessidade do médium? E aí é que Kardec apresenta no Livro dos Médiuns a sua primeira entrevista aos espíritos. Ele faz, para esclarecer esse fato de como era a ocorrência
do fenômeno, o que realmente estava acontecendo, ele elabora 25 questões e as apresenta a um espírito que se identificou como São Luís. No item 74, Kardec apresenta essa interessante entrevista, observando que entrevista é uma coleta de dados, é um método para se coletar informações que, depois de processadas, vão se transformar em conhecimento. É uma técnica utilizada até hoje. A entrevista, ela realmente é um recurso muito importante no trabalho de campo, e Allan Kardec utilizava muito dessas entrevistas, com várias categorias de espíritos. Essa é a primeira entrevista que ele exibe, perguntas e respostas. O espírito São Luís, mais tarde, vai ser identificado como o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundado por Allan Kardec. E é revelado para o codificador, para Allan Kardec, que esse São Luís foi rei da França por volta do ano de 1226. Foi Luís IX, canonizado em 1297. Essa informação consta da Revista Espírita de agosto de 1860. Luís IX, ele desencarnou na 8ª Cruzada, Luís IX, e seu reinado na França trouxe repercussões muito grandes para o futuro da própria nação. A França viveu um excepcional momento político, econômico. Ele foi um rei muito amado, foi o século de ouro, não é? Da França, no reinado de Luís IX. Tanto é que ele foi canonizado posteriormente, dada a magnanimidade da sua gestão e a sua atitude bondosa e amorosa para com o povo. É esse espírito que volta para responder. Kardec, então, começa a entrevista com São Luís, fazendo perguntas elementares que vão se tornando mais complexas. Era um método de Kardec, partir do simples para o complexo. A primeira pergunta que ele faz: será o fluido universal uma emanação da divindade, o chamado fluido cósmico universal? E a resposta é peremptória: não. Segunda pergunta: será uma criação da divindade? São Luís responde: tudo é criado, exceto Deus. Kardec avança: o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, responde o espírito. É o princípio elementar de todas as coisas. Ou seja, tudo é formado a partir dessa matéria nominada, ou esse estado de matéria nominado de fluido cósmico universal. A quarta pergunta: existe alguma relação, ou há alguma relação dele, não é, do fluido cósmico, com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? E o espírito responde: é o seu elemento. Ou seja, é o que compõe o fluido elétrico, não é? A base de formação do fluido elétrico é o fluido cósmico universal. E aí cabe uma observação. Nós vamos usar a palavra fluido, porque Kardec utiliza a palavra fluido, em várias circunstâncias. Nós vimos aqui fluido cósmico universal, ele vai falar agora de fluido elétrico para se referir à eletricidade. A palavra fluido, todas as vezes que é utilizada por Kardec,
se refere a um estado específico de matéria, que não se tem termo humano ou nomenclatura na ciência humana para definir esse estado de matéria. Então, nós vamos ver fluido cósmico universal, fluido elétrico, fluido animalizado, para falar do que compõe a nossa estrutura orgânica, que nos dá vitalidade. Nós vamos ouvir falar em fluidos espirituais para falar da matéria do mundo espiritual, fluido magnético para falar exatamente da possibilidade de transmissão dessa matéria de uma pessoa para outra. Então, a palavra fluido sempre vai estar ligada a um estado de matéria. Isso para simplificar, uma vez que as pessoas vão ouvir falar muito em fluido, 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 mas nós temos que ver na palavra seguinte, né, no contexto, a que estado de matéria Kardec está se referindo. Mas será sempre matéria? Kardec faz a quinta pergunta: em que estado o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Kardec queria saber exatamente a constituição ou estado originário, né, da matéria que daria formação para todos os elementos que nós conhecemos no plano material ou no plano espiritual. E o Espírito responde assim: para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Então, somente ao nível de espíritos puros é que nós vamos ter, segundo informa São Luís, o fluido universal no seu estado originário, na sua pureza absoluta, no seu estado mais simples. Porque do que a gente conhece já é uma transformação do fluido cósmico. A própria matéria tangível na qual nós estamos inseridos, o corpo humano, os objetos que nos tocam, que também são originários do fluido cósmico universal, já se constituem em alterações ou transformações desse fluido. Não é o estado originário. E aí o Espírito continua: no vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca, que é o que nós acabamos de comentar. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é a do fluido que chamais fluido magnético animal. Então, o estado que seria similar, mas ainda não é o estado mais puro do fluido cósmico, é o fluido magnético animal. Nós já sabemos que fluido é matéria, mas o que seria esse fluido magnético animal? Essa palavra, essa expressão, ela foi criada pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer. Ele criou a tese do magnetismo animal. Na verdade, foi sua tese de doutorado, defendida ainda em Viena, em que ele concebia que, sob a influência dos planetas no corpo humano, não é? Existia um fluido universalmente expandido, distribuído, e que, portanto, era capaz de atuar no corpo físico. E esse fluido, que é matéria, universalmente distribuído, e que era capaz de afetar o nosso corpo físico, era também possível de ser transmitido de uma pessoa para outra pessoa. Então, nós teríamos um fluido magnético animal, ou seja, uma matéria que dá vitalidade ao nosso organismo e que pode ser transmitido. Como ele pode ser transmitido? Daí a palavra magnético, de magnetismo, porque o magnetismo, como a gente vê no ímã, o ímã é capaz de atrair, não é, o metal, mas também o ímã, dependendo da polaridade dele, ele pode afastar um outro ímã, um objeto. Então, a palavra magnético se refere para atração e também para afastamento. Por isso, magnético, de magnetismo. Então, nós teríamos uma matéria
transmissível a outra pessoa. E como Mesmer era médico, ele observava a possibilidade de transmissão desse fluido, dessa matéria, não é? Ou do fluido animal para outras pessoas com a finalidade de cura. E tentou até criar uma cadeira, né, na medicina, na formação médica da época, que acabou não sendo aceita, chamada exatamente para trabalhar, em que os médicos poderiam atuar transmitindo esse fluido magnético animal. Então, observa que a ideia de Mesmer não estava de todo errada, uma vez que o espírito confirma a Kardec que nós temos, e utiliza a expressão de Mesmer, um fluido magnético animal, ou seja, relacionado à nossa estrutura, né, orgânica, animalizada. Kardec continua fazendo a seguinte pergunta: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida orgânica. Será que é ao mesmo tempo fonte da inteligência? E o Espírito diz que não, esse fluido apenas anima a matéria. E aí nós precisamos nos reportar à questão 27 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem a Kardec lá no Livro dos Espíritos: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Então, nós temos Deus, espírito e matéria. A matéria é originária do fluido cósmico universal. Modificações desse fluido cósmico universal dá a origem do nosso corpo e também a vitalidade ao nosso corpo. Mas não é a fonte da inteligência. A inteligência é propriedade do espírito, que é formado de algo, mas que não nos foi revelado até agora o que realmente forma o espírito. Na pergunta 8, Kardec continua a enquete aqui com São Luís, ele vai avançando, ele vai aprofundando as perguntas. Por quê? Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como num estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Então, o perispírito estaria num estado condensado de tal modo que ele estaria muito próximo da nossa matéria. E São Luís responde: até certo ponto, como dizeis, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. O perispírito é mais ou menos condensado conforme os mundos. Já se tinha revelado para Kardec que o perispírito é formado dos fluidos do planeta em que o espírito habita. Então, tem planetas em que o perispírito é mais denso e tem planetas que o perispírito é menos denso. Denso que nós falamos em relação exatamente a peso, a massa, a sua própria constituição. Então, o Espírito diz que o perispírito não tem todas as propriedades da matéria. Ele tem propriedades muito específicas, embora esteja próximo da materialidade. E aí Kardec, então, na pergunta 8, ele faz todas essas perguntas anteriores para entender a questão da matéria, e faz, então, a pergunta: como pode um espírito mover um corpo sólido? São Luís responde: combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito. Não é todo médium, é um médium apropriado a produzir aquele efeito. Então aqui Kardec chegou no ponto.
qual é a participação do médium no contexto, já que os espíritos poderiam materializar mãos, mas o espírito informa que há um fluido, uma matéria, não é? Que se desprende do médium e que, combinado com o fluido universal, dá condições ao espírito de mover um objeto. E aí, na pergunta 9, Kardec indaga: será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? É a pergunta, a ideia original de Kardec, né? Ou seja, o espírito materializa a mão, pega a mesa e levanta? E aí São Luís dá uma resposta inesperada para Kardec. Ele responde o seguinte: esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Aí Kardec para e faz uma nota. Chamamos a atenção para a seguinte frase, a frase primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. E aí Kardec analisa esse comentário de São Luís. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegar a esta última, e alude ao nosso pensamento. São Luís estava lendo o pensamento de Allan Kardec, que com efeito esperava por outra resposta, ele, Kardec, esperava por outra resposta muito diversa. Isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira como o espírito obtém o movimento da mesa. Então, São Luís, Kardec estava perguntando, São Luís estava deixando ele perguntar. Mas ele estava sabendo muito bem aonde Kardec pretendia, porque ele estava lendo os pensamentos, ele estava acompanhando o pensamento de Allan Kardec. Aí a gente pergunta assim, por que São Luís já não deu logo uma mensagem respondendo a essas questões? Nós vamos ver muitas entrevistas de Kardec com os espíritos. Interessante observar por que ele já não obteve diretamente a resposta, ou então uma mensagem psicografada. Kardec teve todo esse trabalho. E aí, no próprio Livro dos Médiuns, mais adiante, quando Kardec fala das perguntas que se pode fazer aos espíritos, há uma questão posta: por que os espíritos não nos instruem na parte científica do progresso humano? E os espíritos dizem algo muito interessante, por dois motivos. Primeiro, para não tirar o mérito dos pesquisadores humanos. Segundo, para não dar uma informação prematura que a humanidade ainda não pode absorver. Tudo vem ao seu tempo próprio. E também para que... Mas aí depois Kardec ainda pergunta, mas os espíritos não inspiram os cientistas? E os espíritos vão responder a Kardec, os cientistas são inspirados, sim, mas de tal modo que não tira deles o mérito para auxiliarem no progresso da humanidade. Então, o método utilizado por Kardec, perguntas e respostas, poderia ter sido abreviado pelos espíritos, mas não foi. Talvez, isso aí é por hipótese que nós falamos, fosse para dar exatamente esse contorno científico que a doutrina tem. Porque se tudo fosse psicografado, nós teríamos uma visão muito mais mística e talvez difícil de ser assimilada. O método de pesquisa de Kardec deu viés científico e filosófico para a doutrina e as consequências morais. Mas é uma relação que nós fazemos exatamente porque o espírito poderia ter dado já a resposta, mas não deu. Ele esperou que Kardec construísse o conhecimento, o que realmente ficou mais rico, né, em termos de pesquisa, e deu a segurança nas informações e nas conclusões coletadas por Allan Kardec. Mas São Luís continua a resposta, porque quando ele disse que a pergunta, né, a resposta ainda não levaria aonde ele desejava, São Luís continua comentando. Quando sob as vossas mãos uma mesa se move, o espírito extrai do fluido universal o que é necessário
para dar ao objeto uma vida artificial. Por que ele utiliza a palavra vida artificial? Porque, na verdade, ela se move, não é? Só os objetos vivos é que se movem. Seria a ideia. Mas ele coloca uma vida fictícia, uma vida artificial, por falta também de expressão. Assim, preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Então, o espírito libera de si um fluido, do próprio perispírito do espírito, uma matéria específica, envolve o objeto. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em auxílio outros espíritos cujas condições sejam idênticas às suas. Aqui ele está querendo dizer que, dependendo do tamanho do objeto, do peso do objeto, mais de um espírito pode estar envolvido no processo de liberação de fluidos e envolver o fluido, o objeto com o fluido do espírito. Mas é um fluido misto. Não é um fluido só do perispírito do espírito, mas também do perispírito do médium. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira. Ele precisa de um intermediário, isto é, sem um elemento que o liga à matéria é impossível um espírito mover qualquer coisa. Esse elemento, que constitui o que chamais de perispírito, vos constitui ou constitui-se na chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido, é o que conclui São Luís. E aqui merece uma análise dessa resposta de São Luís e das respostas precedentes, antes da gente avançar na análise das questões, porque o Espírito menciona anteriormente que há um fluido que se libera do médium, chamado fluido magnético animalizado. Mais tarde, Charles Richer publica um livro chamado Tratado de Metapsíquica. E nesse livro, ele descreve as experiências que ele teve com a materialização de espíritos. Observando vários médiuns, sobretudo Eusápia Paladino, uma das maiores médiuns da história do espiritismo. Então, quando ele observou que saía uma matéria do corpo da médium, sobretudo pelos orifícios, ouvido, nariz, boca, quando ele observou que saía da médium e essa matéria se condensava, ele deu o nome de ectoplasma, do grego ectos, externo, e plasma, algo moldado ou formado. Ele não podia dizer bem qual era a natureza dessa matéria, mas era uma matéria, porque ela dava condições a um espírito de se materializar. Kardec não utiliza a palavra ectoplasma, que a gente usa muito na atualidade para falar dessa matéria que se desprende do médium, desse fluido magnético animal que se libera do médium, não é? Que seria o ectoplasma. Na verdade, nós temos um fluido vital, um fluido animalizado, o ectoplasma, que são variações do fluido cósmico universal. Ainda nesse tratado de metapsíquica, Charles Richer faz um comentário. Em definitivo, parece atualmente mais ou menos estabelecido que os movimentos de objetos sem contato devem explicar-se por expansões fluídicas do médium, o ectoplasma, que de início são invisíveis. Essa observação da invisibilidade
do ectoplasma é muito importante, porque a mesa se movimentava e o ectoplasma não era visto. Ele estava num estado de invisibilidade. E Richer ainda comenta, o ectoplasma tem uma estrutura que não pode ser determinada, se bem que certamente sai do corpo da médium. Nenhuma pressão é sentida e nenhuma impressão é provada. Daí, a palavra plasma, que se molda. Clareando um pouco mais sobre essa questão do ectoplasma, dessa matéria, essa massa que se libera do médium, nós vamos encontrar uma explicação muito interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 28, que é um desenvolvimento, veja a ideia de Kardec, mais tarde as pesquisas de Charles Richer, e agora, mais recentemente, a psicografia de Chico Xavier tratando do mesmo tema, daquilo que se desprendia, né, do corpo do médium para o movimento dos objetos. E André Luiz faz um comentário muito interessante. Essa força materializante, diz André Luiz, é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem. Interessante Kardec de André Luiz fazer esse apontamento. A liberação do ectoplasma independe do caráter e da qualidade moral do médium. Esse ectoplasma constitui-se em emanações do mundo psicofísicos, do mundo psicofísico do médium, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Então, aqui, André Luiz deixa claro que o ectoplasma tem como fonte de origem o citoplasma, que é uma parte da estrutura da célula. Então, existe ectoplasma em todas as células do corpo. Para quem não é muito afeto à biologia, apenas assim, um exemplo muito grosseiro, muito rudimentar de célula, não é? Seria o ovo, né, de galinha, que tem a gema, que seria o núcleo, e a clara, que seria o citoplasma. Uma comparação muito grosseira, que os companheiros depois poderão aprofundar mais na questão do conhecimento do citoplasma, das organelas que compõem o citoplasma, que é um componente hoje riquíssimo, reconhecido como realmente um elemento de vitalidade, onde está o motor da célula, que dá energia para o nosso organismo. Então, o citoplasma é que seria uma das fontes do ectoplasma, que sairia do citoplasma. Daí porque o esgotamento dos médiuns depois de uma sessão de materialização. E em alguns casos, o esgotamento de médiuns que aplicam passe. Porque, a rigor, o aplicador de passe, ele tem as suas energias recompostas. Mas existe uma categoria de médiuns que libera muito ectoplasma e que se sente cansado. Muitas vezes esses médiuns não são aptos a aplicarem passes, ou eles não conseguiriam aplicar muitos passes numa noite, exatamente por causa, ou numa sessão, exatamente por causa de uma liberação excessiva desse ectoplasma, o que esgota o médium. Então, André Luiz vai comentando, em alguns indivíduos, raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Então, André Luiz diz que no futuro nós teremos uma utilização mais intensa do ectoplasma.
E André Luiz, ainda no mesmo capítulo 28, me perdoe, continua analisando. O ectoplasma está situado, e aí ele pontua uma região. A origem é a célula, o citoplasma da célula. E ele vai dizer, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica. Então, entre a matéria densa e o perispírito, existe o ectoplasma, que ainda seria um elemento de ligação do perispírito com a matéria. André Luiz, então, coloca a posição orgânica do ectoplasma entre o corpo físico e o perispírito. Então, a palavra perispírito, ela é uma palavra que se refere a uma região mais ou menos ampla entre o corpo físico e o espírito. Então, é uma região composta por vários elementos. O ectoplasma, o perispírito, o corpo mental, não é? Nós vamos ver que existem outros elementos, até a irradiação desse perispírito para fora dos limites corporais, que é uma atmosfera fluídica, né, que Kardec menciona, que André Luiz vai chamar de aura. Então, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. Então, o ectoplasma, ele emana, né, através do organismo. É um recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Interessante também essa observação de André Luiz, não existe ectoplasma apenas no ser humano, mas em outros seres da natureza. Daí a gente observar que os espíritos utilizam, às vezes, as energias das plantas para promoção de curas, misturando, inclusive, com o ectoplasma do médium e do espírito, criando um fluido misto para a cura de pessoas. Ele diz aqui que existe ectoplasma em outras formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, ou seja, em algumas pessoas, comparece com maiores proporções. Então, tem pessoas que têm mais ectoplasma e em relativa madureza para a necessária para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. Esse capítulo aqui, ele está estudando os efeitos físicos. Nós vamos comentar nos próximos programas várias vezes esse capítulo aqui de Nos Domínios da Mediunidade, de Mecanismos da Mediunidade e de Missionários da Luz, que são os 3 livros que André Luiz aborda sobre o tema, explicando a natureza do ectoplasma. Então, algumas pessoas são dotadas de uma maior quantidade de ectoplasma e a possibilidade de liberação, inclusive para a materialização de espíritos. Nós já sabemos que o médium é preparado no mundo espiritual para a tarefa que vem desempenhar na Terra. Então, as pessoas que reencarnam com essa possibilidade de liberação maior de ectoplasma foram preparadas no mundo espiritual. Mas são poucas as pessoas em relação à população da Terra. Esses médiuns de doação mais intensa são raros. O que é mais comum, que é generalizado, é a possibilidade de uma liberação, não é razoável, digamos assim, porque não dá para se mensurar, mas uma liberação que é possível todas as pessoas fazerem, porque todas as pessoas são dotadas de ectoplasma. Então, todos os aplicadores de paz têm essa possibilidade de liberação, uns mais, outros menos. O que acontece a mais das vezes é que esse fluido, o ectoplasma, ele fica invisível. Então, por isso é que às vezes a pessoa não percebe que está doando o ectoplasma. O próprio Richer havia observado isso.
E é o que Kardec busca na análise, ou seja, havia um fluido magnético animal que é liberado, que é misturado com o fluido dos espíritos para poder provocar o movimento do objeto. Como eu disse, mais tarde, esse elemento liberado pelo médium vai ser chamado de ectoplasma. Bom, nós temos aqui uma quantidade enorme de perguntas sobre esse tema. Nós vamos ter mais de um programa tratando sobre essa matéria, porque existem assuntos, revelações muito importantes que os espíritos fazem, interpretando o pensamento de Allan Kardec, sobretudo na atualidade, porque essa informação obtida por Kardec, dessa liberação do fluido pelo médium, ainda acontece na atualidade, em grande quantidade, pelos médiuns, sobretudo chamados médiuns de apoio às reuniões mediúnicas. Então, os médiuns de apoio na reunião mediúnica, aqueles que estão afetos à reunião mediúnica, sabem que tem os médiuns psicofônicos, psicógrafos, dirigentes, e tem aquele grupo de médiuns que dão a sustentação, o equilíbrio para o ambiente, para que a reunião mediúnica possa acontecer, para que o transe mediúnico possa acontecer. Muitos desses médiuns não sabem a função que tem na reunião mediúnica. Alguns chegam a indagar, não sei nem por que eu vou lá. Eu não tenho mediunidade nenhuma. Mas tem. Ele é doador de fluidos ectoplasmáticos, para que possa acontecer o transe e determinados fenômenos no mundo espiritual que não se materializam, não se tornam visíveis no plano físico, mas que são plenamente visíveis no mundo espiritual. No próximo programa, eu vou tratar especificamente desses objetos que são construídos pelos espíritos no mundo espiritual para atendimentos aos espíritos sofredores, a partir do ectoplasma doado pelos médiuns na reunião mediúnica. Daí a importância desses médiuns terem um preparo muito cuidadoso antes das sessões. Porque, como nós vimos, liberar ectoplasma não tem nada a ver com a parte moral do médium. Mas nós já sabemos que a moral do médium interfere na qualidade do seu desempenho. Então, qualquer pessoa, qualquer médium, com maior possibilidade, nós vamos ver médiuns moralizados e médiuns não moralizados, que são capazes de doar ectoplasma e provocar fenômenos extraordinários. Espíritas ou não. Porque isso é da natureza humana, a existência do ectoplasma é da natureza humana. O que o Espiritismo vem fazer é exatamente a orientação para que o médium se eleve, se sublime, se moralize, para que a participação dele no auxílio aos espíritos tenha uma qualidade mais elevada. Mas doar ectoplasma, qualquer um pode doar, conquanto algumas pessoas possam doar mais. Por isso, às vezes, a gente vê médiuns inescrupulosos que até vivem da mediunidade e promovem a produção de fenômenos que, para o leigo, soam como extraordinários. Porque a doação em si, a liberação, depende de uma peculiaridade do médium e não das suas condições elevadas de moralidade. Mas no espiritismo, o médium espírita deve buscar o estudo, a caridade, o bem, o amor. Quem pretenda doar fluido ectoplasmático tem que aprender a amar. A doação do ectoplasma é um ato de amor. Quando alguém estende as mãos para transmitir um passe, por exemplo,
Quando se ora para uma pessoa, porque você pode transmitir mesmo sem imposição de mãos, não é? Você pode transmitir essa energia à distância. Isso é um ato de amor, de caridade. Para a gente ver o valor desse trabalho de amor e de caridade, basta a gente inverter a posição. Coloque-se na posição de um doente, para você ver o quanto é importante a doação do fluido que venha te recuperar a saúde. Para o doente, aquele que transmite a energia que lhe causará a cura é uma bênção de Deus na Terra. Por isso que o médium não pode menosprezar a sua tarefa e deve aprender, pelo estudo, pela caridade, a sublimar-se e fazer da sua mediunidade um apostolado. Porque o importante não é a quantidade de fluido que se libera, já que estamos falando de fluidos. O importante é a qualidade que eu empreendo nessa liberação. Eu posso ser um médium que libere pouco fluido, mas eu faço isso com tanto amor que a repercussão disso é muito maior do que um médium que libere muito fluido, mas que é destituído de caráter, de amor, de moralidade, que é egoísta, orgulhoso, vaidoso. Esse fluido liberado por ele não vai ser útil. Ele vai ser útil apenas para os obsessores, para produzirem fenômenos de perturbação, para materialização de objetos, porque só espíritos inferiores é que lidam com essa matéria, né, mais bruta para movimentar, para dar susto nas pessoas, para causar medo, mover objetos, fazer desaparecer objetos. Mas ao médium espírita ele é concitado a uma transformação psíquica. Então, não é a quantidade, é a qualidade, digamos assim, do médium, que vai fazer diferença no resultado. Vamos ver aqui algumas perguntas, tem várias perguntas. Não sei se nós conseguimos responder ao menos um pouco aqui. Deixa eu localizar. A Suzana Del Rey faz a seguinte pergunta. Eu estava numa reunião mediúnica e durante o processo senti que alguém pegou o meu ombro. Olhei para trás e não tinha ninguém. Eu supus que era um espírito. Estou certo em pensar assim? Pode ser um espírito. A gente sempre no espiritismo a gente tem que tomar cuidado em afirmar se é ou não um espírito, tá? Por causa da fraude, por causa do nosso condicionamento psicológico. Mas é possível, se a pergunta for colocada assim, é possível que fosse um espírito? É possível, porque ele poderia materializar sem ficar visível, né, o toque e a pessoa sentir. A Darcle Luiza nos pergunta, ocorre no plano espiritual reuniões mediúnicas com a presença de médiuns encarnados e desencarnados como instrumentos de comunicação para os espíritos? Perfeitamente. Pode haver incorporação, e como nós estamos falando de fenômeno de efeito físico, de materialização, depois eu vou tratar mais, vou descrever inclusive algumas reuniões de materialização, para a gente entender o processo da materialização do espírito, mas existem materializações no mundo espiritual. Veja que quando André Luiz descreve, por exemplo, que está no ambiente, que faz uma prece, a gente vê isso lá no livro Nosso Lar, por exemplo, ele discorre em quase toda a sua coleção. Os espíritos vão fazer uma prece no mundo espiritual, e de repente começa a descer pétalas de rosas no ambiente, ou chove luzes. Essas pétalas de rosas no mundo espiritual, as luzes que descem, que se irradiam no ambiente, vista pelos espíritos no plano espiritual, são fenômenos de materialização. Então, há materialização no mundo espiritual, porque nós temos que pensar em dimensões, né? Como há materialização aqui no plano físico, há materialização em diversos estados. Eu citei em programas anteriores a materialização de um espírito no livro Obreiros da Vida Eterna, lá pelo capítulo 3, o Asclépios, que ele se materializa dentro de uma cabine. Isso é materialização de espírito.
Há uma outra referência de uma reunião mediúnica de materialização no livro Libertação, em que Gúbio, um mentor espiritual, é um médium que doa fluido ectoplasmático para a materialização de Matilde, que vinha atender um grande obsessor para esclarecer. Então, houve uma reunião mediúnica no mundo espiritual. E muitas dessas reuniões mediúnicas são conduzidos médiums encarnados para participar. Chico descreve que participou dessas reuniões, Divaldo descreve participação nessas reuniões, Ivone, e de observação particular, eu já ouvi diversos médiuns sérios e autênticos dizerem que participaram de reuniões de desobsessão ou de socorro aos espíritos durante o sono. Então, isso é uma realidade. Daí a importância do médium, na hora de dormir, à noite, fazer uma prece, equilibrar os seus pensamentos e pedir, não é, a boa assistência dos espíritos para que ele possa, se for necessário, ser utilizado, mesmo que ele não lembre na manhã seguinte do que aconteceu. Na questão 1, Ana Almeida me pergunta, na questão 1 diz que não emana da divindade, porém na questão diz que é criador, criado por ele. Essa divindade dita é Deus, exatamente, é Deus. Como entender melhor a resposta dos espíritos a Kardec? Sua pergunta é muito importante, porque Kardec pergunta o seguinte, eu vou retomar aqui, será o fluido universal uma emanação da divindade? Aqui ele estava perguntando se o fluido universal sai de Deus. Uma emanação. O fluido universal é uma irradiação de Deus? São Luís diz que não. E aí, na segunda, Kardec pergunta, então, o fluido universal é criado por Deus? Ele diz que sim. Então, o fluido universal não é parte de Deus. Se fosse emanação de Deus, seria uma parte da divindade. E os espíritos dizem que não. O fluido é matéria, foi criada por Deus. Por isso que eu li a questão de O Livro dos Espíritos, a 27, que fala dos 3 elementos gerais, né? Deus, espírito e matéria. Deus não se sabe a origem, mas se sabe que Deus criou o fluido cósmico, a matéria, e criou o espírito. Então, nem o espírito nem a matéria são partes de Deus. São 3 elementos distintos. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primordial, primária de todas as coisas. Excelente colocação que deu oportunidade para esclarecer. O Agronascimento pergunta, este fluido doado pelo médium muda de intensidade de acordo com a mediunidade? E o alimento influencia nesses fluidos no ectoplasma? Interessante pergunta. Porque realmente cada médium tem uma peculiaridade ou possibilidade de doação. Então, uns médios doam mais, outros menos. Conforme a necessidade do paciente que está recebendo ali a doação do fluido, o médium pode liberar um pouco mais ou um pouco menos. Isso é coordenado pelos espíritos. Aí ele pergunta em relação ao alimento. O alimento influencia? Influencia sim. André Luiz estuda isso no livro Missionários da Luz, no capítulo Desenvolvimento da Mediunidade. O alimento influencia, porque, veja, tudo que eu faço no corpo se transmite ao perispírito e chega ao espírito. Tudo que o espírito pensa, ele se transmite ao perispírito e atinge o corpo. É uma íntima ligação. Na verdade, é uma unidade. A gente fala corpo, perispírito e espírito, mas isso tudo constitui-se numa unidade. Os espíritos mesmo não sabem dizer onde termina o corpo e começa o perispírito, porque nós vamos falar em moléculas, em átomos, em energia, então isso tudo se mistura. Então, o alimento que eu ingiro, ou uma substância química, uma bebida, um tóxico, isso é uma substância química. O alimento é uma substância química, ele se transforma em elementos químicos,
em energia. E isso se passa, se identifica com as moléculas, com os átomos do nosso organismo, e vai repercutir no perispírito. Então, o ectoplasma de uma pessoa que busque evitar os excessos de toda a ordem, porque nós temos que falar em termos de excessos, porque os alimentos são necessários à nossa sobrevivência, não é? Os alimentos postos à disposição de cada raça, de cada povo, mas os excessos é que tem que ser cuidados, é o que André Luiz menciona, para não perturbar essa liberação, a qualidade do ectoplasma. O assunto é extremamente rico, nós vencemos o nosso tema. Nós vamos continuar nesse assunto, vou falar mais sobre ectoplasma na reunião, no próximo programa, muitas dessas perguntas também podem ser feitas lá no Telegram. Então, finalizando, o nosso estudo está disponível em podcast, no canal da FEB TV, no Spotify, e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo, e você é nosso convidado para participar do grupo no Telegram. Baixe o aplicativo e acesse @febtv_mediums e você pode tirar as suas dúvidas. Aquelas pessoas que apresentaram perguntas aqui e não foram respondidas, podem apresentar as perguntas semana que vem ou apresentá-las no Telegram, que nós estaremos lá com uma equipe para responder a essas perguntas. Até semana que vem. Grande abraço. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.